Foi só uma troca, né? Rápida. Sai Duran, aí sai o titular, agora... entra o reserva. Não, jamais. Todos são titulares aqui nesse time. Vamos com o nosso tabuleiro eleitoral. O Noriega é o professor, né? A gente aprende com ele. É isso, alunos especialmente aqui. Em tempos de Olimpíadas. Vamos sair de Paris e para Manaus, Dá uma Carol? aula pra gente agora, então, de política? É isso. Você sabe que em Manaus a gente teve uma coisa absolutamente inusitada. Foi um chá de revelação para informar quem seria a vice ou o vice de Amon Mandel, que é com direito candidato a do fumaça Cidadania. colorida, balões. Direito a fumaça colorida, chuva de papel, balões. Esse é o anúncio que ele fez nas redes sociais, dizendo que a convenção do Cidadania informaria quem seria o vice ou a vice de Amon Mandel. Isso aconteceu ontem à noite, a convenção foi realizada ontem à noite e a gente já tem imagens que mostram esse momento em que ele revela ali a Nancy Segadilha, que é advogada e é uma pessoa com deficiência, ela é tetraplégica, perdeu os movimentos depois de um acidente de carro, ela desviou de um buraco e esse movimento de chicote acabou fazendo com que ela perdesse os movimentos. E o Amon Mandel, como a gente sabe, Carol, é um sujeito que tem uma adesão muito grande nas redes sociais, né? Candidato pelo Cidadania. E tem, inclusive, tido um respaldo muito importante das pesquisas eleitorais por lá. Essa semana tivemos a atualização na pesquisa eleitoral em Manaus, por isso vamos trazer aqui o tabuleiro de Manaus para a gente poder olhar como é que ficam as peças e aonde que olha aqui, ó, o Amon está situado. Então você tem o Davi Almeida do Avante com 27% liderando essa disputa, mas o Amon veio logo na sequência com 23%. E aí, obviamente, você tem a favor do Amon todo esse espírito de renovação que a população em Manaus tem demonstrado, isso todo tá esse claro apelo. até na estratégia dele ao divulgar o nome da vice, né? Exatamente. Precisa tomar um pouco de cuidado. Ontem deu uma resposta atravessada para um jornalista, foi questionado sobre a pouca idade, foi questionado sobre a falta de experiência. Que é o natural, né? Que é natural, que é uma pergunta que qualquer um faria, claro. Eu inclusive, e respondeu para o jornalista sobre quem financia a empresa dele, quem paga e que, enfim, a pergunta tinha sido direcionada. Bem ou mal, esse tipo de situação pode acabar justamente fazendo com que a pouca experiência se volte contra ele. Mas está bem posicionado no tabuleiro eleitoral o Amon Mandel. Nesse momento, um segundo turno projetado entre o Davi do Avante e o Amon Mandel. E aí você tem o Roberto Cláudio do União Brasil, o Capitão Alberto do PL, duas forças mais conservadoras aqui nesse segundo pelotão. E é uma incógnita ainda pelo que as pesquisas mostram, especialmente a Quest que teve, que vai sair ainda de Manaus, mas outras pesquisas recentes trazem um detalhamento maior para saber o que aconteceria com esse voto conservador aqui num eventual segundo turno. Para quem que eles migrariam, se é para um candidato que tem mais um perfil de político, mais uma história de política, ou se é para uma força mais jovem lá no Amazonas. E aí você tem o Marcelo do PT atrás com 5%, ele que é deputado federal e obviamente deve também crescer nessa disputa com o apoio do Lula, com a ajuda evidentemente dessas figuras de esquerda. Onde a gente também teve pesquisa eleitoral nessa semana foi a cidade de Campo Grande, que é uma cidade, uma capital importante do país também. Vamos rodar os peões lá em Campo Grande para a gente poder saber como é que fica a situação por lá, para mostrar que a Rose Modesto do União Brasil está na frente ainda com 30%, Carol, mas essa é uma eleição que ela tem claramente um protagonismo feminino. Porque você tem três candidatas muito bem posicionadas. Você tem a Adriane Lopes, que é a atual prefeita do Progressistas, com 17%, que está também nesse momento da liderança. O Beto do PSDB e o Lucas do PDT têm 14,5%, estão um pouco atrás dessa liderança. Mas a Camila Jara, do PT, pode ser uma das grandes surpresas desta eleição, porque a Camila é uma deputada federal jovem, tem 29 anos, ela tem usado as redes sociais para conseguir aumentar o engajamento dela e ela já aparece na pesquisa Quest, por exemplo, essa semana, com 6% e uma tendência de crescimento, com um alinhamento do voto, especialmente de Lula e da esquerda. Lula teve lá em Campo Grande 37% dos votos na última eleição. Então, há um potencial de crescimento muito grande para Camila, que deve se juntar a essas outras duas mulheres aqui nesse primeiro pelotão. Lembrando que o tabuleiro eleitoral, ele usa
os dados do índice CNN, que é um agregador de pesquisas. Então, sempre que a gente tem uma pesquisa nova, ela acaba trazendo uma mudança, um reflexo para o tabuleiro eleitoral e aí, consequentemente, muda o cenário eleitoral, mudam os peões e a gente pode trazer aqui para debater um pouco do cenário das principais cidades brasileiras. Fomos ao norte, fomos ao centro-oeste, agora vamos para o nordeste, né? Não, a gente vai ficar por aqui hoje. Ah, não vamos ter? Eu achei que nós íamos para São Luís. Não vamos? Sabe por quê? Porque a eleição em São Luís está muito interessante. Tem o fator Flávio Dino, que pesa demais por lá. Um baita de um padrinho. Um baita de um padrinho, mas esse é justamente o motivo para a gente convidar as pessoas para acompanhar o tabuleiro na sexta-feira, que elas vão conseguir acompanhar esse cenário por lá. Deixa para o convite, então, Pedro. Obrigada. Valeu, Carol. Valeu.